E olha, são 12 horas e 39 minutinhos. Depois de vários relatórios com dados alarmantes da Covid-19 aqui no estado de Alagoas, o Observatório da Universidade Federal de Alagoas aponta que o estado de Alagoas começa a apresentar sinais de controle da pandemia. Que bom, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que nos traz detalhes desse estudo. Maria Maciel, que notícia boa, pelo menos, né? Muito boa mesmo, mas depende de todo mundo continuar tomando esses cuidados para que a gente possa manter, então, esses números. Na última semana epidemiológica, houve o registro de queda não só no número de casos, como também no número de mortes. E quem vai dar os detalhes dessa análise para a gente é o coordenador do Observatório Alagoano de Políticas Públicas de Enfrentamento à Covid, da UFAL, o professor Gabriel Badui. Boa tarde, professor. Bom, como é que se analisa isso? A gente tem vivido, então, esse momento de queda nos números, tanto de ocupação, mortes, casos? Boa tarde, Maria, Wilson e todos os telespectadores aí que nos acompanham. Como bem falado, ainda é um momento crítico da pandemia, a gente tem números altos, mas felizmente, depois de meses de uma tendência de alta, a gente começa a observar sinais de controle. A gente mantendo essa situação observada na última semana, a gente deve na próxima semana já obter essas evidências então de controle. A gente teve, além da redução do número de casos e do número de óbitos nessa última semana, o conjunto dos outros indicadores apontaram também para essa direção. A gente teve uma redução do número de casos suspeitos, acompanhado de uma redução de número de casos positivos na proporção entre todos os exames realizados pelo LACEN, e também uma outra notícia muito importante, que foi uma redução significativa na ocupação dos leitos de UTI de todo o estado, em especial de Maceió e das regiões mais próximas. Ainda a situação nesse quesito é um pouco preocupante naquela segunda macro-região de saúde que pega de Arapiraca para o Sertão. Então a gente espera que com as medidas que estão sendo ainda em vigor, a gente consiga controlar também a transmissão naquela região. Agora, para a gente poder afirmar que a pandemia está sob controle, é preciso que esses números se mantenham por 2, 3 semanas? Qual é o ideal? Isso, a gente fala que é o início, a gente vislumbra isso pela conjuntura, então, observada nesse conjunto de dados. Mas que a gente possa ter uma evidência confirmada, a gente vai precisar continuar essa redução ao final dessa semana. A gente precisa do número de casos e óbitos reduzam num período mínimo de 14 dias. Então, o que se confirmar dessa semana, aí sim, então nós teremos uma evidência de controle junto com essa manutenção da ocupação hospitalar abaixo dos 70%. Os números mostram ainda que hoje, tanto o número de mortes e casos está mais concentrado no interior, na região ali de Arapiraca, é isso mesmo? Isso, a gente tem nas últimas semanas um número próximo de 70% dos casos e óbitos concentrados no interior do estado. Maceió veio nas 2 últimas semanas, é importante frisar, depois de quedas, apresentando pequenos aumentos. Isso é preocupante e mostra a importância de a gente manter os cuidados, não relaxar em nenhum momento essas medidas, mas ainda os casos no interior continuam avançando. Entre as localidades analisadas, Arapiraca é a que concentra a maior incidência de casos. Depois de Arapiraca, a 8ª e a 10ª região de saúde são regiões ali no sertão alagoano. A mesma coisa quando a gente vai analisar para o número de óbitos, tanto Arapiraca como a região do sertão estão entre as que apresentam os maiores números, proporcionalmente à população. Então, isso junto com a ocupação hospitalar, que nessas regiões continua alta, então mostra a importância da manutenção das medidas de controle. Mesmo porque a gente pode retroagir, Os números eles podem mudar de uma hora para outra e a gente ter que voltar também por conta de um aumento dos casos que podem vir a ocorrer, a gente corre esse risco também. Principalmente nesse contexto de números muito altos, É importante, por um lado, a gente tem a obrigação de mostrar isso à população, que a gente está conseguindo avançar e é uma evidência de que essas medidas são importantes, mas ainda nós temos números muito altos. A gente teve nessa última semana quase 5 mil novos casos, 139 óbitos em todo o estado, então a gente precisa reduzir esses números e é o que a gente espera que venha acontecer nas próximas semanas.
Tá certo, muito obrigada então, professor, pelas informações. Então, são dados importantes que realmente a gente está no caminho certo. E, é claro, com a vacinação, a gente também consegue avançar ainda mais e que a gente possa realmente ter o controle dessa pandemia. Eu volto com você, Wilson.